Irmãos, graça e paz, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas capítulo 6, versículo 14. Quero agradecer mais uma vez o reverendo João Geraldo, ao conselho também desta igreja, pela bênção de estar passando o dia de hoje, aqui nesta amada igreja, nessa igreja irmã. Quero ratificar o que eu disse pela manhã, falando acerca do reverendo João Geraldo. Gosto muito dele, gosto muito da ministração da palavra dele. Algumas vezes que tive a oportunidade de ouvi-lo no Seminário Presbiteriano de Brasília, fui tremendamente edificado, fiquei surpreendido, porque realmente emanou da sua boca palavras de sabedoria e de vida. Não apenas palavras que impressionam, mas palavras que trazem vida. Louvado seja o nome do Senhor, Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Se você puder, vamos nos colocar em pé. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Se a sua versão é revista e atualizada, leia comigo, por gentileza, Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Leiamos. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém. Oremos mais uma vez. Pai, por misericórdia, rogamos a tua graça, rogamos a manifestação do teu poder, a ação poderosa, imprescindível do teu Espírito entre nós, edificando, consolando, exortando, dirigindo, trazendo uma palavra do Senhor para cada um de nós aqui nesta noite, para aqueles que estão nos assistindo também em seus respectivos lares, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, podem se assentar? A cruz acertadamente tem sido vista de diversas formas. A cruz tem sido vista como instrumento de redenção, de libertação, de recomeço, de transformação. Mas, do ponto de vista histórico, as pessoas, ao verem a cruz, ao olharem para a cruz, a primeira coisa que vem à cabeça é sofrimento. É castigo. Quando nos dias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, judeus, pessoas eram levantadas numa cruz, um judeu típico olharia e diria: ali está um maldito, ali está um criminoso. Para nós, quando olhamos para a cruz, os sentimentos e as ideias são outros. Volta aqui comigo, por gentileza. Paulo, escrevendo aos Gálatas, eu não vou me alongar dando uma explicação mais exaustiva, mas eu queria chamar a sua atenção aqui para este versículo de número 14. Paulo escreveu a sua carta para resolver uma série de questões, uma série de problemas que estavam acontecendo em algumas comunidades dessa região chamada Galácia. O principal problema é que haviam pessoas que eram oriundas do nosso meio, eram cristãs, mas que estavam apresentando um evangelho diferente daquele que o apóstolo Paulo havia apresentado. Em suma, para a gente não gastar muito tempo, eles estavam dizendo o seguinte: olha, é necessário mais alguma coisa. É necessário mais alguma coisa além de Jesus. Os gentios, eu e você, aqueles que não são judeus, eu não sou judeu, eu acho que aqui não tem nenhum judeu, se tem, ok, louvado seja o nome do Senhor, nenhum problema. Mas o judeu tinha uma série de ritos, uma série de festas que precisava guardar, uma série de preceitos que precisava observar. E eles estavam dizendo o quê? Olha, esses gentios que creem que Jesus é o Hamashia, é o Messias, beleza, nós também acreditamos, mas eles precisam guardar tudo isso que nós estamos guardando. Em síntese é isso, eu não vou me delongar mais, e Paulo vai dizer assim, nada disso. Isso aí vai nos levar não para perto da graça, mas para longe da graça. Não para perto de Deus, mas para longe do Senhor. E ele chega aqui no finalzinho, olha comigo mais uma vez, o versículo de número 14, como se fosse uma espécie de síntese, como se fosse uma espécie de resumo, para dizer assim, olha, você quer saber o que é importante, quer saber o que realmente vale a pena?
E aí ele vai e fala, e eu vou ler mais uma vez, longe de mim esteja gloriar-me. Gloriar-me na minha herança religiosa, gloriar-me no meu status socioeconômico, gloriar-me no meu gênero, se eu sou homem, se eu sou mulher, gloriar-me, seja lá o que for. Eu não vou me gloriar em nenhuma dessas coisas. A minha glória é Cristo. Cristo é a minha glória. Jesus é que é importante. Tudo mais é secundário. Tudo mais vem em terceiro, quarto, quinto, sexto, 10º lugar. O mais importante é Jesus. E aqui, no versículo 14, depois dele ter dito, né, que o importante era isso, era gloriar-se, né, em Cristo Jesus, ele vai falar sobre 3 cruzes. Se você perceber, olhar aí, você vai ver. A primeira cruz é a cruz do Filho de Deus, é a cruz de Jesus, nosso Salvador. Essa é a cruz mais importante, essa é a cruz, na verdade, na qual ele disse que se gloriava. Tá? A segunda cruz, veja comigo, é o mundo, se encontra o mundo, quando Paulo, ele nos diz que o mundo se encontrava crucificado para ele. O mundo não está crucificado, pelo contrário, está vivo e ativo, como Satanás. Mas para ele, estava crucificado. E a terceira cruz, ele fala de si próprio. Diz que ele também, ele próprio, estava crucificado. Agora, nesse aspecto, para o mundo. Finalzinho do versículo 14, nos fala sobre isso. Irmãos, cada uma dessas cruzes, 3 cruzes, cada uma delas tem um significado e uma importância e uma relevância para a vida da gente. De maneira muito objetiva, é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Vamos ver, então, as 3 cruzes e os 3 crucificados. Em primeiro lugar, veja aqui a cruz de Cristo. Paulo começa, então, falando da cruz do nosso Senhor e Salvador. Ela é a primeira e a mais importante dessas cruzes, né, que são apresentadas aqui. É nela, e somente nela, que Paulo se gloriava. Somente nela que ele diz sentir orgulho. Sentir orgulho. Agora a gente pergunta, como é que a gente pode sentir orgulho em uma coisa tão horrenda, né? Em uma morte? Será que Paulo estava se gloriando na morte, em um método, né, de levar alguém a perder a vida? Será que ele estava colocando, né, os seus olhos, a sua atenção na cruz em si? Não, é claro que não, né? É óbvio que não. A verdade é bem outra. A cruz aqui na qual Paulo se orgulha é a cruz do nosso Senhor. É a cruz, né, que não é meramente um instrumento de morte, ele não se orgulha nisso, mas sim no significado. O que ela representa? Ela representa o que, irmãos? Ela representa a nossa salvação. Ela representa a nossa redenção. Ela representa a nossa reconciliação, ela representa a nossa adoção como filhos e filhas do Senhor nosso Deus. Quando eu olho para a cruz de Cristo, por que eu tenho prazer? Por que eu me orgulho? Por que eu digo bendito seja o nome do Senhor pela cruz de Cristo? Porque nela eu fui achado, estava perdido. Porque nela eu fui reconciliado, eu era inimigo de Deus e agora eu sou chamado amigo de Deus. Porque nela toda a minha dívida, passada, presente, infelizmente pecados que eu ainda hei de cometer, infelizmente. João diz que se dissermos que não temos cometido pecado a nós mesmos, nos enganamos e a verdade não está em nós. Toda a minha dívida foi paga. Exaltado seja o nome do Senhor. Por que a gente se orgulha na cruz? Porque a cruz mostra o poder de Deus. Mostra que Deus é poderoso para fazer aquilo que eu não posso e não consigo fazer. Que eu não tenho competência para fazer. Nenhum de nós. Absolutamente nenhum de nós. Então eu olho para a cruz e digo, bendito seja o nome do Senhor. Eu olho para a cruz e digo, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz. Muito obrigado pelos benefícios da cruz de Cristo. Eu era estranho, hoje sou amigo.
eu era mera criatura, hoje eu sou chamado de filho, sou adotado na família bendita do nosso Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, isso parece coisa assim passada, ultrapassada, mas não é. O homem natural, ele se gloria em si mesmo. Ele busca a sua redenção em si mesmo. Ele busca ser valorizado por si mesmo. Nós, cristãos, olhamos para a cruz e dizemos: Senhor, bendito seja o teu nome, porque a valorização da minha vida não está em mim mesmo, está na cruz do nosso Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, nós nos orgulhamos na cruz de Cristo, porque nela temos acesso a toda sorte de bênçãos, inclusive bênçãos que nós ainda não experimentamos, inclusive bênçãos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, mas que Deus já preparou para aqueles que o amam. Tudo isso foi reservado e preparado na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Exaltado seja o nome do Senhor. A cruz de Cristo. Quem está crucificado ali é o nosso Senhor, aquele que nos amou tanto, 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 que deu a sua própria vida, pagou o preço do meu resgate. Quem tem um amor como esse? Ninguém. Paulo diz que pode ser que pelo justo, pelo meu filho, pelo meu pai, né, por alguém que eu considere, entre aspas, boa pessoa, alguém se arrisque a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, tendo dado Jesus Cristo para morrer por nós, quando nós éramos inimigos. Inimigos. Em segundo lugar, vamos falar sobre a cruz do mundo? A segunda cruz. Antes de tudo, é preciso dizer que o mundo, por si só, não está crucificado. Vou repetir, a semelhança de Satanás, ele está vivo, ativo, atuante. O mundo, ele é um daqueles três inimigos que o Novo Testamento nos apresenta: Satanás, o mundo e a carne. Mas a gente precisa, obviamente, entender, né, qual é o significado do mundo. Antes disso, né, a gente vê aqui o apóstolo Paulo, eu vou repetir, versículo de número 14, ele diz: longe de mim, mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, já falamos, pela qual o mundo está crucificado. Crucificado para mim. Como crente, eu preciso olhar para o mundo e entender que ele está morto. Eu sei que ele não está morto, mas olhar para ele como se ele estivesse morto. O que é o mundo, irmãos? Você já deve ter ouvido, né? O mundo não são pessoas propriamente dito, né? O mundo é um sistema de valores, o mundo é um sistema de ideias, o mundo é um sistema de comportamentos, tudo isso, valores, sentimentos, comportamentos, ideias que não estão de acordo com a vontade de Deus. É claro que o mundo é composto por pessoas, mas nós também somos pessoas e estamos aqui em sociedade. E procuramos viver a nossa vida de acordo com a vontade bendita do nosso Deus. Então, não se trata aqui de olhar para a sociedade e dizer: a sociedade é minha inimiga. Mas se trata de olhar para ideias, comportamentos, valores que não estão de acordo com a vontade de Deus e dizer: isso não é comigo. Isso não diz respeito à minha pessoa. O mundo, irmãos, veja comigo 1 João capítulo 5, versículo 19. 1 João 5, 19, João fala sobre isso. João nos diz claramente que o mundo inteiro jaz no maligno. É influenciado pelo maligno. Aquelas ideias, aqueles valores, aqueles comportamentos que dizemos: que coisa estranha, que coisa esquisita, é influência do maligno. Não que os seres humanos não tenham responsabilidade, que as sociedades ímpias e perversas não tenham responsabilidade, mas por trás disso, por trás do mundo, há influência maligna. O mundo, então, é aliado e servo de Satanás e se encontra
contrário à vontade de Deus. O mundo que Paulo se refere é aquele que odeia Jesus. João capítulo 5, versículo 18. O mundo odeia naturalmente a Jesus de Nazaré e o mundo odeia naturalmente a igreja do Senhor Jesus Cristo, esse sistema de valores. Odeia porque tanto Jesus e os cristãos o incomodam. João capítulo 7, versículo 7. Porque denuncia as suas más obras, porque diz, isso não é certo. Deus não está aí. Por isso, irmãos, e por tantas outras razões, 1 João, primeira carta de Paulo a João, capítulo 2, versículo 15, eu não posso amar o mundo. Eu não posso me aliar ao mundo. Eu não posso fazer coro com o mundo. Tiago chega a dizer que quem se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Irmãos, o que isso significa para a gente? Que devemos considerar, sabemos que ele não está, mas devemos considerar o mundo morto, sem vida, sem glórias e sem atrativos. Sim, o mundo tem glórias, sim, o mundo tem atrativos. Mas eu preciso pegar esse mundo, e crucificá-lo. E olhá-lo como morto para mim, em nome do Senhor Jesus. Na prática, é isso que acontece? Infelizmente não. Abra comigo, por favor, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. O que a gente tem visto, irmãos? E eu sei que há uma tensão aqui, né? Uma tensão. Eu sou cidadão, eu vivo no mundo, na sociedade, com outras pessoas. Né? Nós vivemos em sociedade, hoje nós vivemos em um mundo, entre aspas, globalizado. Recebemos e ouvimos influência de todos os lados. Não tem como nós nos ausentarmos da sociedade, nos ausentarmos deste mundo, entendendo como sociedade, agora nesse sentido aqui que eu estou falando, mas nós não podemos viver como ele vive. Não podemos abraçar os seus valores. Não podemos querer as suas glórias. Porque quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, que o Senhor tenha misericórdia. E o que tem acontecido? As pessoas estão, algumas sem querer, algumas sem perceber, abraçando os valores, os conceitos e as práticas deste mundo tenebroso. Em determinado tempo, não vem aqui quando nem onde, estava ministrando para um grupo de homens e lá pelas tantas a gente tinha que falar sobre questão de sexualidade, falamos, e eu disse o seguinte, olha, a questão da pureza, a questão de viver uma vida sexual de acordo com a vontade de Deus, né, não diz respeito apenas às mulheres. No passado, e eu falei assim, havia um ditado que dizia assim, olha, prenda suas cabras, porque os meus bodes estão soltos. Como se o rapaz, como se o jovem, como se o homem tivesse o direito de viver a vida como bem entendesse, de exercer a sua sexualidade como bem exercesse. Assim, ó, isso não é de Deus, isso é do capeta. Isso não é de Deus, é da sociedade ímpia. O crente, o pai, e eu tenho meninos, não tenho meninas, só tenho meninos, eu não posso chegar para o meu filho e dizer assim, ó, vai lá, garoto, vai que é tua, está liberado. É contrário aos valores do reino de Deus. É contrário à vontade do Senhor. Terminamos, e eu achei legal nesse sentido, um irmão chegou, crente, membro da igreja, disse assim, pastor, eu vou te ser sincero, eu pensava assim, mas agora eu não vou pensar assim mais não. Para mim, por mais que ele estivesse há um bom tempo na igreja, eu acho que ele não ouviu o evangelho não, ou não quis ouvir o evangelho, porque a palavra de Deus é absolutamente clara. Estou dando um exemplo, irmãos. Quantos valores, quantas ideias, quantos posicionamentos eu e você temos que não estão de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus. Que o Senhor abra teu olho em nome de Jesus. Que o Senhor desperte a sua mente em nome de Jesus.
para que o mundo, suas ideias e seus valores sejam crucificados em nome de Jesus. Amém, queridos? Apenas um exemplo. Terceiro e último lugar, veja aqui, a cruz do cristão. A cruz de Jesus a gente se gloria, bendiz o nome do Senhor, a gente se orgulha, aleluia, Jesus morreu por nós, né? O mundo a gente pega e crucifica, e que ele fique mortinho da Silva lá. Jesus não ficou mortinho da Silva, não. Terceiro dia ele ressuscitou. Por isso estamos aqui para celebrar o nome dele. Amém? Agora, a cruz do mundo, ele tem que estar morto. A gente tem que considerá-lo morto para sempre. Nós não podemos ressuscitá-lo na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia. Mas, em terceiro lugar, tem a cruz do cristão. Por fim, e não menos importante, Paulo observa que, por causa da cruz de Cristo, não somente o mundo deveria estar crucificado para o crente, seus valores, suas ideias, suas sugestões, etc., etc., né? Mas eu e você, o crente, deve estar também morto. Morto para quem? Para o mundo. Ué, pastor, será que isso significa que nós devemos criar uma comunidade, como os monges, a partir da Idade Média, criaram, no qual só os crentes convivem entre si e não se relacionam com os demais? Não é esse o sentido, não é este o significado, sem sombra de dúvida. Aqui é uma estrada de mão dupla, é necessário que seja assim, é preciso ver o mundo, é preciso considerar o mundo e é preciso crucificar o mundo para mim, mas eu também preciso estar morto para o mundo. Para o quê? Para os valores, práticas e sentimentos que não estão de acordo com a vontade de Deus. Versículo 14, Paulo termina o versículo 14 dizendo: e eu estou o quê? Crucificado para o mundo. É como se fosse assim, olha, ninguém precisa me pegar para me colocar na cruz, para pregar cravos aqui, ou no meu pulso, ou na minha mão, nos meus pés, me matar. Eu voluntariamente a esta cruz. Vou para esta cruz. O mundo, irmãos, devemos olhar para ele, né, e enxergar nele aquilo que ele realmente é, aquilo que realmente ele tem. E ele não tem absolutamente nada que possa se comparar com aquilo que Deus tem prometido para mim e para você. Eu preciso olhar para o mundo e dizer o seguinte: olha, eu estou no mundo, o Senhor me envia para a sociedade, mas não para que eu tome a forma e a forma desta sociedade. Abra comigo, por favor, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, é um texto bastante conhecido, você sabe, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, né, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Aqui você pode colocar mundo, século, mundo, era, nesse sentido é tudo a mesma coisa, absolutamente a mesma coisa, não há diferença significativa. Não há diferença significativa. Eu estou ali, eu estou no mundo, mas eu não vou tomar a forma do mundo. O que eu vou fazer no mundo? Irmãos, o que você vai fazer no mundo? Glorificar a Deus. Lembra que Paulo falou que se você comer, se você beber, ou se você vier a fazer qualquer outra coisa, trabalho, diversão, constituir família, ganhar dinheiro, comercializar, passar em concurso público, fazer tudo para a glória de Deus. Essa é a ideia. Irmãos, por que nós estamos no mundo? Para que nós estamos em sociedade? Para a glória de Deus. Não para a glória do mundo. Essa é a ideia. Elvis Presley, pessoal mais velho, mesmo os mais novos, provavelmente já ouviram. Algumas pessoas não sabem, antes dele se tornar, né, o grande ícone, o grande rei do rock, ele havia gravado 11 LPs ou compactos. 11, várias canções
gospels, né? Evangélicas aí, entre aspas. Uma outra cantora, Avril, mais contemporânea, né? Avril Lavigne, também é oriunda do meio evangélico. Assim como tantos outros dedicaram, alguns outros dedicarão dons, talentos, sua vida, seus esforços, não para a glória de Deus, mas para a glória do mundo, para a exaltação dos valores deste mundo tenebroso. E ouso dizer, para a glória do diabo, que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus. Não glorificaram e não glorificam o Senhor com as suas profissões. Um dos homens mais ricos do mundo, Warren Buffett, 90 bilhões de dólares era a fortuna dele no início agora do ano de 2021. 90 bilhões de dólares. Muita gente não sabe. Filho e neto de presbiterianos, um homem absolutamente capacitado no mundo, né, comercial, empresas, bolsa de valores, investimentos, fora de série, absolutamente fora de série. Hoje ele é ateu, se considera agnóstico, na verdade ele é um grande ateu. Um homem com dons e talentos extraordinários, aplaudido pelo mundo, não creio que seja aplaudido pelo Senhor. Usou os seus dons extraordinários, não para a glória de Deus. Infelizmente, Deus tenha misericórdia em nome de Jesus. Irmãos, talvez uma das maiores necessidades do cristianismo contemporâneo, da minha vida, da sua vida, é entendermos que nós não vivemos para nós mesmos. Que a nossa profissão não é meramente o nosso ganha-pão, mas é um meio da gente glorificar o nome do Senhor. Alguns anos atrás, um jovenzinho me deu carona, um jovem, 20 e poucos anos, trabalhava em determinado local, e ele virou para mim e disse assim: pastor, eu quero ser o diretor, e se Deus assim o permitir, eu quero ser o presidente de tal empresa. Pô, legal, bacana, mas ele não parou aí. Ele disse assim: eu quero ser para a glória de Deus, porque nesta empresa não tem um diretor que teme o nome do Senhor. O nosso presidente não teme o nome do Senhor. E eu quero ser e fazer diferença. Disse, Deus, segura firme na mão desse menino. Não deixa ele desviar, não. Não deixa ele perder o foco. Ele entendeu. A minha vida e a sua vida é para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu preciso estar crucificado para o mundo. O mundo vai dizer o seguinte: você merece todos os aplausos. Você está aqui para ser feliz. Você está aqui para ser a pessoa mais importante, como diria Alexandre Blanc, né? Quem é a pessoa mais importante do universo? A pessoa mais importante do universo é você. Você está aqui para se satisfazer. Você está aqui para receber os aplausos. Eu preciso estar crucificado para este mundo, para essas ideias e para esses valores. Eu estou no mundo, eu estou na sociedade, eu moro onde eu moro, eu faço o que eu faço, para a glória de Deus. Você tem consciência disso? Você pensa sobre isso? Você vive assim? Eu espero que em nome de Jesus seja assim na sua vida. Amém, queridos? Eu termino aqui. 3 cruzes. Existem 3 cruzes. A primeira, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela, conforme nós vimos, representa a nossa redenção, a nossa salvação, é a nossa esperança, é a grande bênção da nossa vida. É a grande bênção, a grande glória da nossa vida. Jesus Cristo nos salvou ali. Existe também a crucificação do mundo, que me impele a considerar todas as glórias e prazeres pecaminosos do tempo presente desprezíveis. Todas as sugestões, não vale nada, esse não é o caminho de Deus. Mundo, você será crucificado por mim. Mas eu também preciso me crucificar para os meus próprios prazeres, para o meu próprio anseio de receber aplauso, glória
receber reconhecimento, receber qualquer coisa dos homens. Preciso me crucificar para que, como disse o apóstolo Paulo, né, como o apóstolo Paulo mais de uma vez deixou isso bem claro, né? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que seja assim. É minha oração e meu desejo nessa noite em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Reverendo, palavra passo para o senhor. Só fazer uma oração aqui com você, meu irmão. Queria, obviamente, não vou chamar ninguém à frente, só te desafiar. Se você ainda não reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não sei, pode ser que exista. Quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus. Quero te convidar a conhecer mais e melhor o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que nos ouve aí de casa, talvez seja para você essa palavra. Pare de perder tempo. Venha para Jesus. Venha para essa igreja. Venha no próximo domingo, em nome do Senhor Jesus, e venha congregar e venha conhecer mais de Jesus. Eu quero desafiar você a ratificar, a confirmar seu compromisso com o Senhor. Você ama Jesus? Louvado seja. No seu trabalho, glorifica o nome do Senhor. Na sua família, glorifica o nome do Senhor. Pare de se importar consigo mesmo em receber reconhecimento, glórias e aplausos. E comece a dedicar a sua vida a glorificar o nome do Senhor. Amém? Curve a sua fronte e vamos fazer essa oração. Pai, nós te damos graças pela bênção maior de pertencermos, Deus, ao teu aprisco, de sermos ovelhas do teu rebanho. Te agradecemos, Deus, pela oportunidade de te cultuar nesta noite. Te agradecemos pela bênção de ouvir que Jesus morreu por nós, pagou o preço, está fazendo infinitamente mais e fará infinitamente mais pela nossa vida. Te bendizemos por isso nessa noite. Ajuda-nos, Pai, a crucificarmos o mundo, suas ideias, seus valores, em o nome de Jesus. Mas ajuda-nos também a nós mesmos subirmos numa cruz e sermos crucificados para toda glória pessoal, para toda soberba, para toda altivez, para todo sentimento de superioridade, para toda autodependência, que sejamos crucificados em nome de Jesus nesse sentido e nesse aspecto para a glória do teu nome. É verdade. Abençoa essa igreja, abençoa o teu povo. Em Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém.